Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro e Campeonato Gaúcho. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de São Paulo e São Bernardo. O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou do São Bento. Já o São Bernardo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou do Ituano. O São Paulo que está em primeiro no grupo B. Já o São Bernardo está em segundo no grupo D, os dois times que brigam com o Palmeiras para ver quem fica com a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Paulista. Os dois times que já estão classificados para as quartas de final. Já o São Paulo tem a chance de garantir o primeiro lugar do grupo já nessa rodada, para isso ele precisa ganhar do São Bernardo e torcer para que o Água Santa pelo menos empate o seu jogo. O São Paulo que vem de 3 vitórias seguidas, já o São Bernardo vem de 6 vitórias seguidas. O São Paulo que tenta manter um tabu, o São Paulo não perde do São Bernardo desde 2016. Meu palpite por esse jogo, vamos lá. Pela campanha que o São Bernardo vem fazendo no Campeonato Paulista e pela sequência de vitórias que vem tendo, é um jogo que o São Paulo tem que ser atento aos mínimos detalhes para não ser surpreendido no Morumbi. Mas eu acredito que o São Paulo consegue vencer com 3 pontos. Eu vou de 2 a 1 pro São Paulo nesse jogo. Agora vamos falar de Santos e Corinthians. O Santos no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou da Portuguesa. Já o Corinthians, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou do Mirassol. O Santos que no meio de semana teve estreia na Copa do Brasil, onde classificou contra o Ceilândia. Já o Corinthians, por sua vez, teve a semana inteira ali para trabalhar. O Santos que tenta uma vitória para entrar na zona de classificação do Grupo A. Já o Corinthians que está em primeiro no Grupo C já está classificado e com o primeiro lugar do grupo garantido. O Santos que, em caso de uma derrota, pode já ser eliminado do Paulista nessa rodada. Para isso, em caso de uma derrota para o Corinthians, o Santos teria que torcer para que o Botafogo de Ribeirão Preto ou o Bragantino não vencesse os seus jogos. O Santos que ainda está invicto na Vila Belmiro nesse Campeonato Paulista. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se o Santos entrasse na zona de classificação na penúltima rodada com uma vitória em cima do maior rival, a moral do Santos ia lá em cima para a última rodada. Já o Corinthians tem a chance de atrapalhar o seu rival, tem a chance de tentar melhorar o seu desempenho fora de casa. Eu vou numa vitória corintiana pro clássico, eu vou de 1 a 0 pro Corinthians. Agora vamos falar de Palmeiras e Ferroviária. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou do Bragantino. Já a Ferroviária, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Paulista ganhou do Guarani. O Palmeiras que tenta uma vitória para se manter na liderança do Grupo D e na primeira colocação geral da primeira fase. Já a Ferroviária que está em quarta no Grupo C tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Palmeiras que pode já confirmar a melhor campanha da primeira fase nessa rodada. Para isso ele precisa ganhar da Ferroviária e torcer para que o jogo entre São Paulo e São Bernardo, que é um dia antes, termine pelo menos empatado. Já a Ferroviária, em caso de uma derrota para não ser rebaixado nessa rodada, precisa torcer para que Ituano, São Bento, Guarani e Inter de Limeira não vençam seus jogos. Palmeiras que está invicto no Campeonato Paulista. Já a Ferroviária tenta quebrar um tabu nesse jogo. A Ferroviária não ganha do Palmeiras desde 2016. Esse jogo, vamos lá. Eu acho que a Ferroviária não vai ser rebaixada nessa rodada, mas vai acontecer o inevitável, que é mais uma vitória do Palmeiras nessa primeira fase do Campeonato Paulista. Eu vou de 3 a 1 pro Palmeiras. Agora vamos falar de Fluminense e Portuguesa da Ilha do Governador. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou do Vasco. Já a Portuguesa da Ilha do Governador, por sua vez, empatou com o Nova Iguaçu. O Fluminense que tenta uma vitória para se manter na zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, ficou lá nos líderes para brigar pela melhor campanha da primeira fase do Carioca. Já a Portuguesa da Ilha do Governador, por sua vez, tenta uma vitória para subir um pouco na classificação. A Portuguesa que, além de dividir 4 jogos sem saber o que é uma derrota, tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Carioca. Esse jogo, vamos lá. Aos poucos o Fluminense está incorporando seu bom futebol, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Fluminense. Eu vou de 2 a 1 pro Fluminense nessa partida. Agora vamos falar de Botafogo e Flamengo. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu o clássico para o Vasco. Já o Flamengo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou do Resende. Os dois times que tiveram um meio de semana bastante diferente, enquanto o Flamengo teve derrota na ida da final da Recopa pro Del Valle, o Botafogo teve a semana inteira livre para trabalhar.
Os dois times que na classificação do Campeonato Carioca estão separados por 4 pontos, o Botafogo é o segundo e o Flamengo o primeiro. Se o Botafogo ganhar, reduz a diferença para 1 ponto. Se o Flamengo ganhar, aumenta a diferença para 7 pontos. O Flamengo que já tem a chance de confirmar a melhor campanha da primeira fase já nessa rodada. Se ele ganhar do Botafogo, o Fluminense tropeçar para a Portuguesa da Ilha. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitor Pereira que vem pressionado no Flamengo, pela questão dos maus resultados que vem tendo ultimamente e pelo futebol que o Flamengo vem jogando, e que tenta espantar o fantasma que o atormentou no Corinthians, que é o fantasma dos clássicos, já que ele não teve bom retrospecto em clássicos na sua passagem pelo Corinthians ano passado. Já o Botafogo que tenta evitar a pressão de ter 2 derrotas em clássicos em 2 derrotas seguidas. Apesar do Flamengo ter a chance de ir com o time reserva, eu vou numa vitória flamenguista para esse clássico, eu vou de 2-1 pro Flamengo. Agora vamos falar de Vasco e Boa Vista. O Vasco no seu último jogo no Campeonato Carioca ganhou o clássico contra o Botafogo. Já o Boa Vista, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Carioca perdeu do Audax. O Vasco no meio de semana teve estreia na Copa do Brasil, onde classificou contra a equipe do Trem do Amapá. Já o Boa Vista, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. O Vasco tenta uma vitória para se manter na zona de classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. Já o Boa Vista tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Vasco está invicto em seu genualesco de temporada. Já o Boa Vista tenta sua primeira vitória na temporada. Para isso, o Boa Vista tentará quebrar um tabu. O Boa Vista não ganha do Vasco desde 2011. Esse jogo, vamos lá. Um Vasco que vai vir com a confiança elevada depois de ter acabado com a má sequência em clássico, já que ia de 9 derrotas seguidas em clássicos. E é aquele jogo pro Vasco que é assim, é ganhar ou ganhar. É o último colocado do Campeonato Carioca, ainda não ganhou nenhum jogo, joga em casa. É jogo que pro Vasco se manter na zona de classificação do Campeonato Carioca, esses pontos não pesam lá na frente. É um jogo que o Vasco não pode nem sonhar em empatar. É um jogo que o Vasco tem que ganhar e jogar um bom futebol. Eu vou de 2-0 pro Vasco nesse jogo. Agora vamos falar do Campeonato Mineiro, vamos falar de Atlético e América. O Atlético no seu último jogo no Campeonato Mineiro ganhou da Patrocinense. Já o América, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Mineiro empatou com o Ipatinga. O Atlético que no meio de semana teve estreia na Libertadores, onde empatou com o Carabobo no jogo de ida da fase prévia da Libertadores. Já o América, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. Os dois times que estão na liderança dos seus grupos, o Atlético é o líder do grupo A e o América é o líder do grupo B, ambos são os únicos invictos do Campeonato Mineiro até agora. O América que tenta quebrar um tabu nesse jogo, o América não ganha do Atlético no Mineirão desde 2000. Esse jogo, vamos lá. Um América que precisa dar uma resposta após um empate contra o Ipatinga, contra um Atlético que está com a cabeça no jogo da Libertadores na próxima semana. Jogo para empate, eu vou de 1-1. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos começar falando de Grêmio e Novo Hamburgo. O Grêmio no seu último jogo no Campeonato Gaúcho empatou com o São Luís. Já o Novo Hamburgo, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho empatou com o Caxias. O Grêmio tenta uma vitória para aumentar cada vez mais sua vantagem na liderança da primeira fase do estadual. Já o Novo Hamburgo tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Grêmio que é ao lado do Inter é o único invicto até agora no Campeonato Gaúcho. Já o Novo Hamburgo tenta sua primeira vitória fora de casa na atual edição. O Novo Hamburgo que chega para essa partida 4 jogos sem saber qual é uma derrota. Tenta quebrar um tabu. O Novo Hamburgo não sabe o que é ganhar do Grêmio desde 2011. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Como o Renato Gaúcho tem a chance de poupar alguns titulares pro Grenal e para estrear da Copa do Brasil no meio de semana, eu acho que é um jogo que o Grêmio vai perder a invencibilidade no Campeonato Gaúcho nessa rodada. Eu vou de 2-1 pro Novo Hamburgo. Agora vamos falar de Aimoré Internacional. O Aimoré no seu último jogo no Campeonato Gaúcho perdeu do Juventude. Já o Internacional, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Gaúcho ganhou do São José. O Internacional que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Grêmio na disputa da liderança do Campeonato Gaúcho. Já o Aimoré, por sua vez, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Internacional, que é o lado do Grêmio, é o único invicto da atual edição. Já o Aimoré, por sua vez, é o único time que ainda não venceu dentro de casa na competição. O Aimoré tenta quebrar um tabu nesse jogo. O Aimoré nunca venceu o Internacional em 25 partidas. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se o Internacional, apesar de estar invicto, vem sendo cobrado para desempenhar um bom futebol,
A oportunidade é essa. Pega o último colocado da edição do Campeonato Gaúcho, pega o único time que ainda não venceu dentro de casa, um jogo que o Internacional tem totais condições de desempenhar um bom futebol. Eu vou de 2-0 pro Inter nesse jogo. Bom, falamos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho. Deixem meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais pra mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!